E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí nessa última semana? Tenho certeza que muito bem. Espero que com muitos problemas nos seus servidores de banco de dados SQL Server. Lógico, quanto mais problema a gente tem, mais a gente evolui como profissional e com certeza mais contente você fica. É ou não é? É por isso que a gente estuda tanto, né? Para conseguir resolver todas essas buchas que acontecem no nosso dia a dia. Então, a gente vai para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell de Extended Events. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. Eu tinha planejado falar sobre um outro assunto, mas durante o meu dia de hoje aconteceu uma situação em que eu precisei utilizar os Extended Events e que foi bem legal, foi bem interessante, e eu quis montar esse exemplo para vocês, um exemplo prático do que aconteceu e como foi que eu solucionei esse problema, ou no mínimo dei um direcionamento para a equipe de desenvolvimento solucionar o problema. O que aconteceu comigo hoje foi o seguinte: a gente teve uma solicitação da equipe de desenvolvimento que estava acontecendo um problema, um mau funcionamento de uma determinada aplicação, e eles não conseguiam explicar o porquê. Eles não conseguiam identificar o porquê que um determinado processo ele não era executado, e o erro não era exibido na aplicação porque havia uma tratativa de exceção. Então acontecia algum erro, a expectativa deles era que esse erro estava acontecendo em uma procedure do SQL Server, mas eles não sabiam dizer em qual procedure esse erro podia estar acontecendo. E como existia uma tratativa de exceção do lado da aplicação, não tínhamos informação técnica alguma. Então, se você não é um especialista em desenvolvimento, se você nunca trabalhou com desenvolvimento, você é um DBA muito mais de infra, eu vou só dar um pequeno overview para vocês. Se você tem um determinado código, uma determinada procedure, e uma exceção acontece, o que seria uma exceção? O erro inesperado. A gente tem erros de negócio, erros que são tratados com ifs, com cases, e a gente tem uma situação inesperada, uma situação em que ninguém havia pensado e que por algum motivo aconteceu, certo? Esse tipo de situação, ela precisa ser tratada dentro do código para que a gente não tenha na tela do usuário uma mensagem de erro técnica. Imagina você é um usuário, você não conhece nada da parte técnica, nem precisa, você não é uma pessoa técnica, e você está fazendo a inserção de um cadastro de funcionário no seu sistema, e de repente, a hora que você clica em salvar, um determinado erro maluco de conflito de chave primária aparece na sua tela, e se for uma aplicação web, a aplicação para, e você só tem o erro na sua tela. Se for uma aplicação desktop, você vai ter aquela boa e velha caixa de diálogo com a exceção e um botão de OK que vai fechar a aplicação. Então, imagina a situação para um usuário que não tenha conhecimento técnico. Isso com certeza deve ser desesperador, né? Porque ele depende dessa aplicação e essa aplicação ela não está funcionando. Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. A gente tinha uma aplicação que não estava respondendo da maneira correta. Só que a equipe de desenvolvimento ela não conseguia identificar. Isso pode parecer muito estranho para você, mas não é. É bem normal a gente ter esse tipo de situação, exatamente pela tratativa de exceção. O correto seria, na minha opinião, ter uma tratativa de exceção, mas ainda existir de alguma maneira, que fosse numa tabela, que fosse no arquivo XML, um log técnico. Então, acontece uma exceção, a exceção ela é tratada e uma mensagem amigável ela é exibida para o usuário, um erro inesperado, tente novamente, mas
em algum lugar a gente tem o erro técnico. Em algum lugar a gente tem a mensagem técnica para que o desenvolvedor ou até mesmo o administrador de banco de dados consiga analisar e trazer essa informação. Então eu passei por essa situação hoje em que, de alguma maneira, eu precisava descobrir qual era o erro que estava acontecendo dentro do SQL Server quando esse processo era executado. Isso é uma coisa bem simples, é uma coisa até certo ponto trivial, só que eu nunca havia feito com Extended Events. Eu estou acostumado a fazer isso com o Profiler. O Profiler é bem tranquilo, a gente tem lá um evento de todos os erros que podem acontecer, mas eu nunca havia feito isso com Extended Events. E eu quis testar isso com Extended Events para tentar retornar o mesmo comportamento que eu receberia do Profiler. E funcionou muito bem. Então eu vou montar com vocês hoje exatamente essa sessão de monitoração dos Extended Events, para que a gente consiga recuperar a informação quando erros acontecerem dentro do SQL Server. Erros que não são logados no error log. Porque eu tenho determinados tipos de erro, severidades de erro, que automaticamente elas serão logadas no arquivo de log do SQL Server. Se você não conhece o arquivo de log do SQL Server, eu acredito que todos vocês conheçam, é esse arquivo dentro da pasta Management. Nós temos aqui SQL Server Logs, a gente tem aqui Logs, então a gente tem um histórico de todos os eventos que aconteceram no SQL e caso algum erro aconteça, então se você olhar aqui, temos todos os eventos. Caso alguma categoria mais crítica aconteça, ela vai ser logada dentro desse arquivo. Mas alguns tipos de erro não são. E a maioria das vezes, erros que acontecem nas aplicações são erros não logados nesse arquivo de log da instância. Então, eu vou criar essa monitoração com vocês e hoje eu quero fazer de uma forma um pouco diferente. A gente fez até aqui todas as nossas monitorações utilizando a interface gráfica. Então hoje eu quero fazer com vocês a criação de um evento 100% utilizando o Transact SQL. Certo? Eu me lembro que no nosso último vídeo eu havia comentado com vocês de uma sugestão bem legal que eu recebi de como é que eu faria essas monitorações no SQL 2008. Uma das formas é essa que eu vou te mostrar agora, é 100% através do Transact SQL e possivelmente numa das nossas próximas sessões, dos nossos próximos vídeos, eu vou mostrar o componente desenvolvido pelo Jonathan, que também funciona muito bem no SQL Server 2008. Tá? Eu preciso preparar esse ambiente com uma instância do SQL Server 2008, R1, R2, e mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos para o nosso exemplo de hoje, para a nossa sessão de monitoração, onde a gente vai montar para capturar erros que acontecem dentro do SQL. Então, eu estou criando a nossa sessão de monitoração e estou chamando essa sessão de monitoração de Query Errors. Então, XE Query Errors, certo? Estou adicionando o evento que eu quero, então estou adicionando o evento Error Reported, que fica na minha package SQL Server. Certo? Além desse nosso evento, eu quero mais informação? Quero mais informação. Preciso de mais detalhes do que está acontecendo. Então eu tenho aqui, dentro dessa minha sessão, dentro desse meu evento, as minhas actions. Então, a minha action vai ser, eu quero pegar SQL Text, eu quero pegar o TSQL Stack, o Database ID e o Username. Além das nossas actions, eu também quero pegar somente quando a severidade desse erro for maior que 10. Então, estou utilizando todos os recursos que nós conversamos até aqui. Eu estou adicionando dentro da nossa sessão de monitoração o evento de Error Reported. Quando esse evento for disparado, nós teremos a coleta. Depois da coleta, nós temos a pós-coleta,
Lembra disso? Temos a pré-coleta, a coleta, pós-coleta, tá? Então, nós temos todas essas informações sendo coletadas. Se tivermos uma monitoração quando o erro acontecer, que é a checagem, tem ou não tem monitoração? Pré-coleta. Tem a monitoração, vamos para a coleta, vamos coletar essas informações que nós temos agora. Ok, depois nós temos a pós-coleta. A pós-coleta é onde a gente vai ter os predicados, o filtro. E aí a gente entra na etapa de publicação, onde temos os actions e também o target. Então, olha só, depois de definir qual vai ser o nosso evento, action, predicado, filtro, eu estou também adicionando o nosso target. E nessa nossa monitoração, o nosso target, ele é um arquivo, certo? Ele está sendo, todas as nossas monitorações estão sendo direcionadas para um arquivo. E eu estou definindo aqui a localização desse arquivo. Criei uma pasta na minha unidade C, onde eu estou colocando queryerrors.xl. Tá? Aqui eu tenho algumas configurações desse nosso arquivo. Se eu vou ter uma quantidade máxima do tamanho do arquivo, quantos arquivos eu vou criar, e também estou definindo qual é a minha latência para o dispatch. Você lembra da operação de dispatch? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho 5 segundos de latência para realizar a operação de dispatch. Perfeito? Dessa forma, a gente cria a nossa monitoração para que a gente possa capturar erros. Então eu vou selecionar, vou executar a criação dessa monitoração, certo? E vou mostrar para vocês o resultado na interface gráfica. Então, nós temos aqui todas as monitorações criadas durante a nossa série, e está aqui a nossa monitoração Query Errors. Se a gente der uma verificada, eu vou entrar nas propriedades dessa monitoração. Então, nós temos o nome da monitoração, vamos dar uma olhadinha nos eventos. O evento que eu selecionei, Error Reported, vou puxar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar, certo? Error Reported. Então, dentro desse Error Reported, continuando a configuração, eu tenho Actions, eu tenho aqui, olha só, 4 Actions e também tenho filtro. Então eu tenho 4 Actions e um filtro. Vamos dar uma olhadinha nas Actions. Database ID, SQL Text, TSQL Stack e o Username. E dentro também temos o predicado. Está aqui o predicado, quando a severidade do erro ela for maior que 10. Perfeito? Não, pô, Vitor, estou com dúvida, não entendi direito ainda o que significa essa ideia de severidade, como é que você sabe que severidade 10 é interessante, pô, você é tão nerd assim que você fica decorando os erros do SQL? Olha, a sua pergunta foi bem pertinente. Eu até gostaria de saber os erros do SQL de cor, mas eu ainda não sou maluco a esse ponto, né? Então eu tenho aonde consultar essas mensagens de erro. O SQL Server, ele disponibiliza isso pra gente. Então eu vou criar uma query aqui, só para que você possa olhar comigo. Eu tenho uma tabela de sistema chamada sys, é uma view de sistema, né? Sysmessages. Então nessas sysmessages a gente tem todos os erros possíveis dentro do SQL Server. Aí nós temos aqui a severidade, que é categoria ou criticidade do erro, e a gente tem o language. Então nós temos todos os idiomas de erros suportados pelo SQL. Perfeito? Esse tipo de erro aqui é muito interessante, né? Eu acredito que todos vocês consigam resolver. Ou alguns de vocês que estiverem vendo esse vídeo tarde da noite, com certeza vão pensar, poxa, eu acho que eu quero 2 desses, eu estou com muita fome. Brincadeiras à parte, isso aqui é importante para você conseguir fazer vários tipos de monitoração, tá? E eu sei por aqui. Então, aqui eu tenho as severidades, aqui eu tenho os erros que me interessam e escolhi monitorar todos que forem severidade maior que 10. Perfeito? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa monitoração. A gente criou essa monitoração, ela está aqui. E como já disse em vídeos anteriores, inicialmente, por padrão, as monitorações elas são criadas
estopadas, elas estão paradas, elas não estão monitorando nada, tá? Vou até corrigir aqui o nome da nossa monitoração. Então eu preciso startar essa monitoração. A gente estava fazendo por interface gráfica. O comando para que você consiga startar a sua sessão de monitoração está aqui, Alter Event Session. Estou dando um Start. Essa sessão agora está iniciada. Então, se você olhar comigo aqui, ótimo, está iniciada a nossa sessão de monitoração. Eu vou pedir para monitorar ao vivo, né, o Watch Live Data, ok? E vou forçar uma situação de erro. Então eu tenho aqui uma consulta bem simples, uma consulta no AdventureWorks 2012, na tabela Person, pela data, onde eu coloquei uma data inválida. Então, quando a gente rodar essa consulta, o que vai acontecer? Vai disparar um erro do SQL. E esse erro tem que estar disponível para a gente na nossa monitoração. Vamos lá? Eu vou executar, vamos ver se ele já aparece. Vou executar algumas vezes. Então vamos lá, vou executar mais uma vez para que a gente tenha mais de uma linha na nossa monitoração. Então, se você olhar aqui comigo, no nosso Live Data, estão todas as vezes em que eu executei essa consulta e ela retornou erro. Vamos devagar, vamos dar uma olhada no erro que aconteceu. Então nós tivemos um erro de conversão. Então está aqui, olha só, um erro de conversão, tá? Conversão de data de uma string, essa é uma string inválida, não é uma data válida, então temos um erro. E esse erro, ele não apareceria na nossa aplicação porque ele foi tratado, é uma exceção. Então, para o meu usuário, eu apenas exibiria uma mensagem genérica, erro inesperado, tente novamente, coisas desse tipo. Só que, do lado do SQL, realmente aconteceu um erro e agora nós temos essa informação. E essa informação de uma maneira bem detalhada, tá? Bem detalhada. Então eu tenho aqui, olha que legal, olha que interessante, tenho aqui todas as execuções. Eu vou trazer uma dessas execuções para pertinho da gente, para a gente conseguir avaliar. Então, olha só, eu tenho informações do tipo a categoria, eu tenho qual é o banco, eu tenho a mensagem de erro, eu tenho a query que deu erro, eu tenho a severidade que deu erro. E o nome do usuário, está aqui, sou eu que estou executando. Com essas informações que eu capturei, o pessoal do desenvolvimento, o pessoal da equipe de arquitetura de software, conseguiu identificar possíveis locais da aplicação e, depois de algum tempo, depois de algum estudo, no mesmo dia eles conseguiram corrigir, foi feita uma alteração, subiu um novo pack para aquela aplicação e tudo voltou a funcionar perfeitamente. Essa foi uma das monitorações mais interessantes que eu fiz ultimamente com os Extended Events, e bem simples, não teve nada de complexo e ela é muito útil. Se você ainda não teve que fazer esse tipo de monitoração, guarda essa dica muito próximo de você, guarda com carinho, bem perto do seu coração, tá? Pô, Vitor, aí você tá me zoando, cara. Tá bom. Então guarda ela dentro do seu bolso para que você consiga puxar na hora que alguém te falar, olha, eu não sei que erro que está acontecendo, mas eu sei que é no SQL. Por mais que nós de banco de dados a gente se sinta incomodado quando alguém aponta e fala, olha, o erro é no banco de dados, o que é normal acontecer, tá? A gente não tem que ficar de mau humor, muito pelo contrário. Você acha que é no banco de dados? Então vamos lá, vamos montar uma monitoração, vamos descobrir se realmente está acontecendo o erro e se esse erro que eu descobri é o que você espera que aconteça na aplicação. Esse meu cenário, o erro estava dentro do SQL porque as interações da aplicação com o banco eram todas feitas através de Store Procedures. Então eu tinha muita regra de negócio dentro da base. E foi por isso que eu precisei desse tipo de monitoração para descobrir o nosso erro. Foi bem simples, mas ajudou bastante.
muito mesmo. Eu quis hoje trazer para vocês essa mesma a monitoração. Não é 100% a mesma monitoração, tá? Lógico, é óbvio, vocês com certeza sabem disso, tá? Eu peguei outras consultas, eram outros bancos, mas a minha severidade era exatamente essa, a situação era exatamente essa. Eu coloquei isso dentro de um arquivo, manipulei essa informação e repassei para os meus desenvolvedores, para a equipe de desenvolvimento, o que deveria possivelmente ser corrigido. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, tá? Eu vou continuar trabalhando bastante nessa nossa série. Eu tenho recebido aí um feedback legal, eu sempre falo isso nos vídeos, vou continuar falando, vou continuar agradecendo a todos vocês aí pelo feedback, pelas dicas, sugestões. Já tem gente me perguntando: pô, Vitor, qual vai ser o próximo tópico aí do Highway to Hell? Eu ainda não sei. Mesmo porque eu acredito que a gente ainda não está nem na metade da nossa série do que eu quero fazer com vocês com os Extended Events, tá? E eu tenho alguns temas em mente para as nossas próximas séries, para o nosso próximo Highway to Hell. Mas se você tiver alguma sugestão, se você está gostando de como a série está indo e quer sugerir: pô, Vitor, eu acho que vai ser legal você falar sobre tal feature do SQL 2012, 2014... Poxa, me passa, me fala, me dá a sugestão, eu vou analisar e, se for possível, eu vou atender. A minha ideia é interagir ao máximo com vocês para que a gente consiga todos juntos, tá? Que a gente consiga de forma conjunta evoluir. O que eu quero é passar o que eu sei para vocês e absorver o que vocês sabem. Tá? Com certeza muita coisa eu preciso aprender e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo aí o vídeo tem bastante coisa para ensinar. Então conte comigo, entre em contato, deixa seu comentário no blog, me procura no Psychomaniacs. Se você não é cadastrado, dá uma procurada no nosso blog, que tem o link para cadastro lá. Faça parte do grupo Psychomaniacs, é um grupo bem legal. Eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Beleza, gente? Por hoje eu fico por aqui. Novamente, obrigado a todos que estão assistindo o vídeo. Recomende para quem você quiser. E desejo para todos uma excelente semana. Muitos problemas para que vocês consigam resolver, tá? Consigam evoluir ainda mais aí na sua carreira como administrador, ok? Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.